Interessante. Agora, onde estão localizadas, no estado do Paraná aqui, onde estão essas propriedades, essas pequenas propriedades, agricultura familiar? Qual é a região que concentra o maior número dessas propriedades, José Carlos? Olha, elas estão esparramadas, elas estão, acho que no estado todo tem propriedade da agricultura familiar. Tem alguns municípios que estão com mais, outros com menos, dependendo da distribuição fundiária da época em que foi colonizado e tal, né? Mas na região, todas as regiões do estado tem agricultura familiar. Em alguns, como eu já repeti, na região noroeste lá, tem um grupo de municípios, por exemplo, da Ame Rios, lá, Entre Rios. Nós temos um grupo de município que às vezes tem 4, 5 municípios ali que são mais aglomerados de agricultura familiar devido ao sistema de colonização. Outros grupo de municípios dentro da mesma região, as propriedades são maiores e tal, tem menos agricultores familiares, mas eles estão no Paraná inteiro, tem agricultor familiar. Mas a região que mais predomina a agricultura familiar, que a gente tem percebido nesses 2 anos que a gente está na FETAEP e está andando no estado, é a região sudoeste do estado aí, e a região oeste que tem mais agricultura familiar. Pato Branco, Francisco Beltrão, Cascavel, ali, oeste? Essa região tem mais. Ok, interessante. Eu tenho aqui mais 2 depoimentos. Eu quero voltar a falar na sequência com o Marcos Brambila e é sobre o crédito fundiário. Vamos ver o que eles dizem. Graças a esse crédito fundiário, hoje a gente tem condições de sobreviver no sítio, em família, tem condições de continuar na propriedade com essa terra adquirida. Hoje nós estamos trabalhando na propriedade, já diversificando, estamos com granja de frango caipira, vendemos aí na cidade. Aí chegou uma hora que nós pensava até que nós nunca ia poder comprar isso aqui. Até que chegou uma hora daí que saiu esse plano, aí nós resolvemos. Certo. Marcos Brambila, esse crédito fundiário é uma linha de crédito do governo federal, é isso? Como funciona? Como na prática o agricultor, esse pequeno agricultor, tem acesso a esse crédito? É uma linha de financiamento de terras do governo federal, né, coordenada através do Ministério do Desenvolvimento Agrário e no estado do Paraná conveniado com a Secretaria da Agricultura, né. Esse agricultor familiar que se enquadre nas normas, né, do programa, que é ter uma renda até R$15 mil, um patrimônio até 30, você ter experiência na agricultura familiar, pode encaminhar projetos através de técnicos credenciados pela nossa federação, pelos nossos sindicatos, né? Pode buscar informação, a gente ajuda a conduzir a elaboração do projeto e fazemos através da nossa equipe a condução dele até a unidade estadual, onde ele é avaliado e depois segue ao banco, né? Então hoje os nossos sindicatos têm a condição tanto de fazer a divulgação, de ajudar o agricultor a escolher a área, de negociar valores de terra, de desenvolver o projeto produtivo. Nós vemos o programa como uma estratégia de fortalecimento e ampliação da agricultura familiar, de fortalecer a permanência do jovem no campo, né? Então, para ter esse cuidado todo, nós trabalhamos com a visão de que esse projeto não pode ser meramente um projeto da compra de um pedaço de terra, ele deve ser uma construção de um projeto de vida para essa pessoa. Não adianta dar terra e deixar o agricultor lá em cima sem recurso nenhum, né? Isso, o Estado não oferecer condições de acesso de energia elétrica, de água, de casa. Então, nós trabalhamos para que esse conjunto de políticas públicas chegue até esse trabalhador e ele possa aí sim desenvolver a sua produção, conseguir honrar com o pagamento, que é um financiamento, né, com até 20 anos para pagamento. Hoje o programa passa por uma reestruturação, né? Ele deve alterar o valor, deve mexer no enquadramento e deve melhorar o prazo, ampliar mais, para que o agricultor possa adquirir uma área maior, né? Nós temos como média do estado 6 a 7 hectares as propriedades. A nossa intenção é de que isso aumente para justamente favorecer esse agricultor a aumentar a produção, ter uma área que consiga, de fato, consolidar esse agricultor familiar na produção de alimentos, porque são projetos diferenciados. Ok, a média de 6 a 7? A 7 hectares no Paraná. E o limite ele pode chegar até?
ele vai até 80 mil reais, ele compra com esse valor o que ele pode, né? Geralmente o valor de 80 mil reais é destinado para a compra da terra para conseguir comprar uma área maior, né? Interessante. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui sobre agricultura familiar, você diria, Ademir, que, e nós estamos falando para todo o estado aqui, que os nossos agricultores familiares podem ter mais esperança de melhoras? Tem melhorado bastante já, o Zé Carlos passou essa informação agora há pouco, mas você diria que existe um caminho aí de melhora ainda mais para a nossa agricultura familiar? Existe. E os agricultores familiares estão percebendo essa esperança que cada dia se renova nele, na sua família. Ao longo desses últimos tempos, do governo do estado e do governo federal, nós temos avançado em muitas políticas públicas, propositivas do movimento sindical, algumas do movimento social, mas nós estamos falando principalmente do nosso movimento sindical. Nós temos um levantamento feito pela nossa CONTAG em Brasília, que aproximadamente 70% nos últimos 50 anos que existe a CONTAG, as federações do sindicato, as políticas públicas que existem hoje, ainda que estão lá favorecendo os agricultores familiares, os trabalhadores lá de uma forma geral, 70% são conquistas do movimento sindical brasileiro, lidado pela CONTAG, pelas federações e os seus sindicatos nas suas bases. Principalmente no nacional e no estadual também tem uma boa quantidade bem significativa. Então nós vamos a cada vez nas nossas mobilizações de massa ou mesmo de grupos que se reúnem, nós estamos cada vez conquistando mais. E nós temos o desejo também, como nós temos as nossas unidades sindicais nos municípios, e o Brasil é uma dimensão continental, e os governos às vezes não chegam até lá na ponta com a política pública conquistada, o nacional, o estadual também. Então nós colocamos sempre à disposição as nossas unidades sindicais para ajudar a levar essas políticas públicas conquistadas, de PRONAF, de Previdência Social, de habitação, e tantas outras conquistas nós já tivemos para o agricultor familiar. Isso melhorou muito a vida dele. Esse crédito do PRONAF foi uma das maiores conquistas que nós tivemos até hoje no agricultor familiar. Essa habitação rural agora é outra, né? E o crédito fundiário, que é uma outra política que tem parceria dos governos estadual e nacional, no sentido de realmente a gente chegar a ter essas políticas públicas. A FETEP trabalha muito isso, tem equipe, tem trabalho nesse sentido, junto com o nosso sindicato na base. Então, cada vez mais chegando essa política pública renovada, melhorada, sempre aumentando às vezes prazo, diminuindo o juro, o PRONAF e outras políticas de financiamento, o agricultor vai se animando cada vez mais. A Emater é uma grande parceria, faz um grande trabalho no nosso estado e no Brasil, onde tem as Emater, nós falamos aqui no Paraná, porque ao longo da sua história também já mostrou que a ciência técnica hoje é essencial para a sobrevivência da agricultura familiar. E eles estão lá sempre elaborando projetos, trabalhando, fazendo a extensão rural, a ciência técnica, a orientação, né, adequada. E nós sempre reivindicamos no Grito da Terra Estadual que nós devíamos ter mais técnico. O Instituto Emater, ao longo dos tempos, pessoas foram saindo por aposentadoria, outros até por outros motivos, né, de saúde, aposentando, etc. E não foram quase sendo repostos, né, de forma que havia uma grande necessidade já de repor. E recentemente, nos nossos pedidos de Grito da Terra, inclusive, reunião com o governador do estado, ele anunciou recentemente a contratação de aproximadamente 600, 700 técnicos para Emater e no mesmo número quase para a ADAPAR também, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Nisso está a expectativa de melhora também. E a FETEP está nesses conselhos junto, de passagem, que aumentou muito a nossa responsabilidade, a nossa ação de influenciar dentro dos conselhos institucional, conselhos e cadeias produtivas, grupo de trabalho. E nós fazemos questão de estar em todas as parcerias, tanto quando a gente chama a parceria, como também nós somos chamados para uma parceria, seja com a iniciativa pública ou privada, a realizar, a influenciar dentro desses grupos de trabalho, conselhos e cadeia produtiva, uma política adequada para a agricultura familiar. E o que nós temos conseguido grandes avanços, o que nós podemos então dizer que a esperança cada vez aumenta mais, e veja que nos últimos tempos o censo agropecuário realizado em 97, há 10 anos foi realizado outro, a gente vê que então, e o censo agropecuário, e o censo do Brasil também mostra que a gente conseguiu estancar o êxodo rural. Ele ficou numa faixa dos 20% ali e está hoje
Se viesse naquele mesmo ritmo de 10, 12, 15 anos atrás, teria hoje acabado. nós teríamos 2, 3, 4% do povo na área rural. Então essas políticas vieram ajudar com que fixasse ele lá, e muitos filhos que às vezes foram para a cidade, desanimados, voltaram, estão trabalhando lá com os pais muitas vezes, ajudando a produção e com isso fazendo a geração de emprego e renda, e o que ajuda muito o nosso país, nosso município. Nós prezamos muito pelo desenvolvimento regional, municipal. Quanto mais as pessoas ganham no município, seja da política pública, da Previdência, do Pronaf e de outras políticas públicas, ele gasta ali no município. Fica na região. E com isso faz o desenvolvimento municipal e o regional, o que é bom para todos nós, para o Paraná e para todo mundo. Que bom. Demir, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Sinal, trazendo suas informações. José Carlos Castilho, secretário de Política Agrícola da FETAEP, obrigado, até uma próxima. Obrigado. O Marcos Brambila, secretário de Políticas Agrárias da FETAEP, obrigado também pelas suas informações. E muito obrigado a você que esteve com a gente. Nós vamos encerrar esse programa de hoje sobre agricultura familiar com algumas imagens do campo. Muito obrigado e até uma próxima.